Quase 20 anos depois da fundação da Organização Mundial do Comércio, a instituição, que esperava transformar o mundo num bloco de comércio próspero e unificado, não tem conseguido mostrar resultados. Acordos de comércio exclusivos, como o que está a ser negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos, ameaçam transformar a OMC em algo de certa forma irrelevante. Pascal Lamy, diretor-geral cessante da OMC, esteve 8 anos à frente da organização. Até que ponto se vê, em consequência das políticas implementadas, como responsável pelo estado atual da OMC? Bem, o meu ponto de partida não é o mesmo que o seu. Começa por dizer que a OMC está a tornar-se irrelevante, mas a quantidade de comércio mundial é aproximadamente o dobro do que era há 10 anos. Isto contribuiu para o desenvolvimento? Sim. A participação dos países em vias de desenvolvimento no comércio internacional e a contribuição que a abertura e a expansão do comércio têm tido para o próprio desenvolvimento desses países tem sido impressionante. Então, por que é que a Ronda de Doha morreu e de forma tão dolorosa? Não concordo que a Ronda de Doha esteja morta. De certa forma está em ponto morto, mas não morreu. E já agora... Por que é que está em ponto morto? Está em ponto morto porque o mundo mudou de forma muito rápida. Também mudou, tal como o mundo? Claro que contribuímos para estas mudanças. O principal motor da mudança é a tecnologia e o desenvolvimento. O comércio também contribuiu para isso, quanto mais não seja, porque cria ganhos que vão acabar no bolso das pessoas, que vão ficar menos pobres, poderão gastar mais e contribuir para o crescimento da economia. Em 2009 começou uma luta feroz contra o protecionismo. Cada vez mais vemos que se multiplicam os acordos de comércio regionais. O mais recente e mais controverso é o Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e os Estados Unidos, a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento. Mas, por definição, não se trata de um passo protecionista? Se olhar para a soma destes acordos virtuais de comércio, eles abrangem cerca de 80% do comércio mundial. A questão é saber se isto vai acontecer de uma forma convergente ou não. Se não for, então não funcionará. Podemos falar das negociações transatlânticas? As negociações transatlânticas estão apenas a começar. Mas o início das negociações não é o fim das negociações. Conheço imensos acordos de comércio cujas negociações começaram e que, até ao momento, não acabaram. As negociações para um acordo transatlântico começaram um pouco mal, com França a defender o protecionismo na indústria do cinema. Pensa que o presidente da Comissão Europeia teve razão ao chamar a França de reacionária? Honestamente, penso que foi um enorme erro político. É um mal-entendido grave porque mistura dois temas muito diferentes. Um é a diversidade cultural. O Tratado da União Europeia reconhece a diversidade cultural como um possível obstáculo à abertura de mercado, porque os produtos culturais não são comparáveis a meias, camisas ou pneus. E outra coisa é a ideia, defendida por alguns, que o protecionismo é algo positivo. Não se deve confundir essas duas coisas. Concordo totalmente com o Sr. Barroso com o facto que a desglobalização, ou seja, esta ideia que o protecionismo é o caminho a seguir, é uma atitude reacionária. O ponto de vista da OMC é que os países mantêm o poder de abrir ou não o setor cultural. Não é obrigatório. Parece que as barreiras não pautais são problemas potenciais nas negociações. Concordo consigo neste ponto. Não é que seja um problema,
é que no mundo de hoje e no mundo da expansão do comércio de amanhã, as diferenças legislativas tornaram-se ou podem tornar-se em obstáculos para o comércio. Por isso é que a convergência é a questão principal. Isto é um grande obstáculo porque no ambiente económico em que estamos não podemos evitar proteger a nossa própria sociedade. Não estamos a falar da velha questão do protecionismo. A partir do momento em que metade do que se exporta foi importado, o que corresponde ao atual modelo de integração económica global, reduzir as importações terá como consequência a deterioração da competitividade das exportações. Por isso, este tipo de protecionismo não funciona. O que temos hoje são normas e regulamentos que são estabelecidos não para proteger o produtor, mas para proteger o consumidor. A questão é saber se os europeus e os americanos conseguem partilhar o mesmo princípio de precaução no que toca aos OGMs, aos frangos desinfetados com cloro ou à privacidade dos dados. Se não houver produtor, se as pessoas não trabalharem nas fábricas e nos escritórios, não haverá consumidor. As pessoas não podem comprar se não tiverem emprego. A história do desenvolvimento da economia humana, o progresso económico e, por conseguinte, o progresso social e a redução da pobreza, sempre funcionou através da substituição de atividades menos competitivas por atividades mais competitivas. O que importa no final é saber se tudo isto contribui para a criação de emprego e a resposta é sim. Em síntese, pensa que a sociedade europeia como um todo, e estando a passar por uma crise, pode ter um futuro promissor? Penso que é perfeitamente execuível e o motor continua a ser a expansão comercial. São necessárias condições relacionadas com as políticas internas, tal como os sistemas de segurança social, de educação, capacidade para inovar e promover o empreendedorismo. Os países que mais tiraram partido da globalização são os que melhoraram os seus sistemas sociais. Sr. Lamy vai passar o testemunho a Roberto Azevedo em setembro. Ele vai prosseguir o seu trabalho? Não tenho dúvidas de que é o mais qualificado para o fazer. Qual é o seu próximo cargo? Bruxelas, talvez? Vou começar a pensar no que vou fazer a seguir, sabendo que tenho 66 anos, que não é exatamente a mesma coisa que ter 36. Começarei a pensar no assunto depois da meia-noite do dia 31 de agosto, que é quando passo oficialmente o testemunho. Pascal Lamy, thank you very much for joining us.